Capítulo 11. Busque inspiração. Entusiasmo aplicado. A palavra inspiração, conforme utilizada aqui, refere-se a uma combinação de emoções geralmente conhecida como entusiasmo, mas sentimento inspirado tem um significado mais profundo porque se relaciona aos poderes espirituais do homem e tem sua fonte na mente subconsciente. Inspiração, emoções colocadas em ação pelo poder espiritual, é o começo de todas as grandes realizações de qualquer natureza. Todos desejam alcançar o sucesso pessoal de uma forma ou de outra, mas apenas aqueles que adquirem o hábito de transformar o entusiasmo em um desejo obsessivo alcançam sucesso notável. Há mais de 40 anos, a madrasta de um jovem montanhês o chamou até a sala, excluiu as outras crianças da família da reunião e disse algo que mudou toda a vida dele para melhor e ao mesmo tempo plantou em sua mente um desejo que ele transplantou para milhares de outras mentes. O desejo de autodeterminação pela prestação de serviço útil. O menino tinha apenas 11 anos de idade, mas era conhecido entre as pessoas da montanha como o pior menino do condado. A madrasta disse o seguinte: as pessoas julgam você errado. Dizem que você é o pior menino do condado, mas você não é. Você é o garoto mais ativo e tudo de que você precisa é um objetivo definido para onde possa dirigir a atenção de sua mente indagadora. Você tem uma imaginação fértil e muita iniciativa. Portanto, sugiro que se torne escritor. Se fizer isso e dedicar tanto interesse à leitura e à escrita como dedica a pregar peças nos vizinhos, chegará o dia em que sua influência será sentida em todo esse estado. Havia algo no tom de voz da madrasta que registrou efetivamente o recado na mente do menino mau. Ele captou o espírito de entusiasmo com que a madrasta falou com ele e começou imediatamente a agir como ela sugeriu. Aos 15 anos de idade ele escrevia histórias que eram publicadas em pequenos jornais e revistas. Sua escrita não era brilhante, mas revelava um espírito entusiasta que a tornava agradável de ler. Aos 18 anos de idade ele foi escolhido pelo editor da revista de Bob Taylor para escrever a história das realizações de Andrew Carnegie na indústria. Essa atribuição estava destinada a ser outra mudança em sua vida, pois traria a oportunidade de escrever livros que não só influenciariam todo o estado, como a madrasta havia previsto, mas que estenderiam sua influência por uma parte importante do mundo e, obviamente, prestariam um serviço útil ajudando a salvar o modo de vida americano da extinção. Na entrevista com Andrew Carnegie, o jovem escritor foi tocado pelo entusiasmo do empresário. Ele captou o espírito desse entusiasmo, e foi esse espírito que tornou seus livros best-sellers por muitos anos. Carnegie enfatizou a importância da iniciativa, da definição de objetivo, da persistência e do esforço organizado. Neste capítulo analisaremos o poder por trás de tudo isso, o poder que dá vida e movimento a essas qualidades. Esse poder é conhecido como inspiração. Estou pronto para sua análise do 11º princípio da realização individual, que você chama de inspiração. Peço que você defina o significado desse termo e descreva como se pode desenvolver entusiasmo por vontade própria. A inspiração pode ser desenvolvida estimulando-se a faculdade das emoções com qualquer uma das 14 emoções principais que mencionamos em entrevistas anteriores ou qualquer outra emoção. Então inspiração é emoção em ação. Essa é a maneira mais breve de descrevê-la. Talvez fosse mais correto dizer que inspiração é emoção voluntária, um sentimento ao qual se dá início por vontade própria. Mas você esqueceu um fator muito importante na pergunta: a questão do controle da inspiração. Saber como modificar, controlar ou desligar totalmente a ação das emoções é tão importante quanto saber como colocá-las em ação. Antes de entrar na discussão do controle emocional, no entanto, vamos fazer um inventário dos benefícios da inspiração. Para começar, vamos lembrar que inspiração é o resultado do desejo expresso em termos de ação com base em um motivo. Inspiração é uma forma de animação que cria entusiasmo. Nenhuma pessoa normal fica altamente entusiasmada sem motivo. É óbvio, portanto, que o início de todo entusiasmo é o desejo com base em um motivo. Existem dois tipos de entusiasmo: passivos e ativos. Talvez fosse mais correto dizer que o entusiasmo pode ser expresso de duas maneiras: de forma passiva,
pelo estímulo do sentimento emocional, e ativamente, pela expressão de sentimentos em palavras ou ações. P. Qual é a mais benéfica das duas? A expressão ativa ou a passiva? R. A resposta para isso depende das circunstâncias. É claro que o entusiasmo passivo sempre precede a expressão do entusiasmo ativo, pois devemos senti-lo antes de poder expressá-lo em qualquer forma de ação ou palavras. Há momentos em que a expressão do entusiasmo pode ser prejudicial, pois pode indicar ansiedade ou revelar seu estado mental em circunstâncias nas quais você não quer que ele seja revelado. Então é muito importante aprender a controlar a expressão dos sentimentos em todas as circunstâncias. Também é importante adquirir a capacidade de expressar abertamente os sentimentos quando quiser. Em ambos os casos, o controle é o fator importante. Agora vamos descrever brevemente alguns dos benefícios de ambos os entusiasmos, passivo e ativo. Primeiro, vamos lembrar que o entusiasmo, que pode ser a expressão de uma ou mais emoções, estimula a vibração do pensamento e a torna mais intensa, fazendo a faculdade da imaginação começar a trabalhar no motivo que inspirou o entusiasmo. O entusiasmo dá qualidade ao tom da voz e faz com que ela fique atraente e impressionante. Um vendedor ou orador público seria ineficaz sem a capacidade de acionar seu entusiasmo por vontade própria. O mesmo pode ser dito de quem envolve-se em uma conversa normal. Até os assuntos mais banais podem ficar interessantes se expressos com entusiasmo. Sem ele, até os assuntos mais interessantes podem se tornar chatos. O entusiasmo inspira iniciativa tanto em pensamento quanto na ação física. É muito difícil realizar satisfatoriamente uma tarefa pela qual não se tem entusiasmo. O entusiasmo dissipa o cansaço físico e vence a preguiça. Já foi dito que não existem homens preguiçosos. O que parece ser um homem preguiçoso é apenas um homem que não tem um motivo para ficar entusiasmado. O entusiasmo estimula todo o sistema nervoso e faz com que ele desempenhe suas funções de forma mais eficiente, incluindo em particular a digestão dos alimentos. Por isso, a hora da refeição deve ser a hora mais atraente do dia e nunca tornar-se ocasião para resolver diferenças pessoais ou familiares nem para aplicar corretivos nas crianças. O entusiasmo estimula a seção subconsciente do cérebro e a coloca para trabalhar no motivo que inspira entusiasmo. De fato, não há método conhecido para estimular o subconsciente de forma voluntária exceto o de inspirar sentimentos. Vamos enfatizar o fato de que o subconsciente age sobre todos os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. A força do entusiasmo agirá sobre o medo tão rapidamente quanto sobre o amor, ou funcionará com a preocupação com a pobreza tão rapidamente quanto com a sensação de opulência. É importante, portanto, reconhecer que o entusiasmo é a expressão positiva do sentimento. O entusiasmo é contagiante, afeta todos ao seu alcance, fato bem conhecido pelos mestres em vendas. Além disso, pode influenciar os outros tanto pela expressão ativa quanto passiva, já que o entusiasmo passivo estimula o cérebro para que envie vibrações de pensamento altamente intensificadas que podem ser captadas pelos outros. O entusiasmo desencoraja todas as formas de pensamento negativo e dissipa o medo e a preocupação, preparando a mente para a expressão da fé. O entusiasmo é o irmão gêmeo da vontade, sendo a principal fonte de ação contínua da vontade. É também uma força de sustentação da persistência. Podemos dizer, portanto, que força de vontade, persistência e entusiasmo são trigêmeos que permitem ação contínua com uma perda mínima de energia física. Na verdade, o entusiasmo converte o cansaço e a energia estática em energia ativa. Emerson falou uma verdade mais profunda do que a maioria das pessoas consegue reconhecer quando disse que nada grandioso jamais foi alcançado sem entusiasmo. Ele devia saber que o entusiasmo dá qualidade a cada palavra que um homem fala, a cada tarefa em que coloca as mãos. Ouvi dizer que os escritores inconscientemente projetam seu entusiasmo, ou a falta dele, em cada palavra que escrevem, de modo que mesmo o leitor casual pode perceber qual era a atitude mental do escritor enquanto escrevia. É uma teoria sólida. Não é apenas uma teoria sólida,
Mas fato. Experimente você mesmo e ficará convencido. A escrita de um homem pode ser traduzida para outros idiomas, mas levará junto grande parte do ritmo do entusiasmo que o escritor sentia ao escrever. Ouvi dizer que o redator publicitário que não sente entusiasmo pelo trabalho escreve peças pobres. Não importa quantos fatos descreva. Também ouvi dizer que o advogado que não está entusiasmado com seu caso não consegue convencer os juízes e jurados. E há muitas evidências de que o entusiasmo de um médico é o maior remédio no quarto dos doentes. O entusiasmo é um dos maiores construtores da confiança, pois todo mundo sabe que entusiasmo e fé estão intimamente relacionados. Entusiasmo denota esperança, coragem e crença em si mesmo. Não me lembro de alguma vez ter promovido ou selecionado alguém para uma posição de responsabilidade sem que a pessoa primeiro tenha demonstrado entusiasmo com a possibilidade do cargo. Observo que os jovens que trabalham em nossos escritórios como escrivães e estenógrafos promovem-se a posições mais elevadas em relação proporcional ao entusiasmo que demonstram pelo trabalho. É possível uma demonstração de entusiasmo excessivo ser prejudicial? Sim. Entusiasmo descontrolado muitas vezes é tão prejudicial quanto falta de entusiasmo. Por exemplo, o homem tão entusiasmado sobre si e suas ideias que acaba monopolizando a conversa ao falar com outras pessoas com certeza será impopular. Para não mencionar o fato de que perderá muitas oportunidades de aprender alguma coisa ouvindo o que os outros têm a dizer. Existe o homem que fica entusiasmado demais com a roleta ou com os cavalos e aquele que se entusiasma mais com as formas de obter algo a troco de nada do que com a prestação de serviço útil. Para não falar da mulher que fica mais entusiasmada com festas e sociedade do que em manter a casa e ela mesma atraentes para o marido. Esse tipo de entusiasmo descontrolado pode ser muito prejudicial para todos a quem afeta. O entusiasmo tem algum valor para o trabalhador manual? A melhor forma de responder essa pergunta é chamando a atenção para o fato de que a maioria dos altos funcionários da minha organização começou nos cargos mais humildes. O homem que fez o maior progresso entre todos os meus associados começou como condutor e anteriormente era carroceiro. Seu entusiasmo sem limites foi a qualidade que atraiu minha atenção. E foi essa mesma qualidade que o levou, passo a passo, à posição mais alta que eu tinha para oferecer. Sim, o entusiasmo é de valor para qualquer pessoa, independentemente da profissão, pois é uma qualidade que atrai amigos, estabelece confiança e desintegra a oposição alheia. Que papel, se houver algum, o entusiasmo ou a falta dele desempenham no relacionamento doméstico? Vamos voltar um pouco e considerar o papel que o entusiasmo desempenha unindo homens e mulheres pelo casamento. Você já ouviu falar de um homem que conquistou a mulher escolhida sem demonstrar considerável entusiasmo por ela? A mesma coisa funciona no sentido inverso. Um homem não se sentirá inclinado a propor casamento a uma mulher que não demonstre entusiasmo por ele. Entusiasmo mútuo, portanto, é geralmente a base do casamento. E aí de quem permitir que o entusiasmo diminua depois. Estamos falando do amor, mas o que é o amor se não o entusiasmo mútuo entre duas pessoas? Em que circunstâncias o entusiasmo atinge o mais alto grau de benefício pessoal? Em uma aliança de mastermind, duas ou mais pessoas trabalham em conjunto em espírito de perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. Aqui o entusiasmo de cada membro da aliança projeta-se nas mentes de todos os outros membros, e a soma total de entusiasmo assim criada, pela mistura harmoniosa de um grupo de mentes, fica disponível para influenciar cada membro. Você quer dizer, por exemplo, que onde existe, digamos, uma dúzia de homens aliados em um grupo de mastermind, cada homem tem o seu entusiasmo complementado pela de todos os outros. Portanto, o entusiasmo multiplica-se por 12. Essa é a ideia. Essa é a ideia geral. Mas com frequência acontece que o entusiasmo de um ou mais membros de uma aliança é aumentado muito mais do que a soma total do grupo. Um dos estranhos efeitos do mastermind é colocar em operação o princípio dos retornos crescentes na intensificação das vibrações mentais,
De modo que uma pessoa pode sentir os efeitos do entusiasmo a uma extensão que produz o estado mental conhecido como fé. Teoricamente, o que acontece é o seguinte: a influência do mastermind intensifica a taxa de vibração do pensamento até atingir o nível da inteligência infinita por parte de um ou mais membros da aliança. Tenho conhecimento de homens que, sob tal condição, criaram ideias que não seriam capazes de criar sozinhos sob as circunstâncias ordinárias do pensamento. Ideias muito além do alcance do conhecimento de todos os membros juntos. A julgar pelo que você acabou de dizer, posso ver que entusiasmo é uma palavra muito incompreendida. Talvez seja a palavra mais incompreendida do nosso idioma, pois são poucos que reconhecem que o chamado gênio é apenas um homem que, por causa da grande capacidade de entusiasmo, intensifica as vibrações de sua mente até poder comunicar-se com uma fonte de conhecimento não disponível pela simples faculdade do raciocínio. A maioria do que se chama de entusiasmo não passa de uma expressão descontrolada do próprio ego, um estado de excitação mental facilmente reconhecível como nada além de uma expressão sem sentido da vaidade pessoal. Esse tipo de entusiasmo pode ser muito prejudicial para quem que se entrega a ele, pois a pessoa em geral se expressa de forma exagerada. Você vai dar mais detalhes a respeito da afirmação de que muitos dos seus funcionários foram promovidos por causa do entusiasmo. Que efeito o entusiasmo teve sobre o trabalho deles para assegurar a promoção? O entusiasmo não teve efeito apenas sobre o trabalho deles, mas afetou também aqueles que trabalhavam com eles. Lembra que eu disse que um homem com uma mente negativa trabalhando em uma fábrica onde entra em contato diário com centenas de outros trabalhadores pode influenciar todos os demais a se tornarem negativos também, em maior ou menor grau? Bem, o mesmo princípio se aplica quando a pessoa tem uma mente positiva e manifesta entusiasmo em relação ao trabalho. Qualquer estado mental é contagiante. Há uma lei da natureza que tende a tornar os hábitos de pensamento permanentes. Essa mesma lei pode estar relacionada também à telepatia, pela qual o pensamento passa de um cérebro para outro. De qualquer forma, uma pessoa com a mente ativa, tanto positiva como negativamente, influenciará todas as outras ao seu alcance, que assim vão adquirir uma porção dela. Agora você pode ver por que um funcionário com uma mente positiva vale mais do que um com uma mente negativa. O funcionário entusiasmado é naturalmente aquele que é feliz no trabalho. Portanto, irradia uma atitude mental saudável que se espalha para os outros ao redor, e esses também assumem parte de sua atitude. Assim todos tornam-se trabalhadores mais eficientes. Mas essa não é a única razão pela qual a pessoa que tem o hábito de manifestar entusiasmo é promovida às posições mais desejáveis da vida. O entusiasmo, como já foi dito, proporciona uma imaginação mais aguçada, aumenta a iniciativa, deixa a mente mais alerta, torna a personalidade mais atraente e, assim, atrai a cooperação dos outros. Esses traços mentais tornam inevitável a promoção para qualquer posição que a pessoa possa preencher. Cada pensamento que liberamos torna-se uma parte definida do nosso caráter. Essa transformação ocorre por autossugestão. Não é necessário ser um matemático para entender o que acontecerá com a pessoa cujos pensamentos dominantes são positivos, tendo em vista o fato de que tal pessoa estará somando poder a seu caráter com cada pensamento que liberar. Pensamento por pensamento ela construirá uma personalidade que proporcionará força de vontade, imaginação aguçada, autoconfiança, persistência, iniciativa, coragem e ambição para desejar e adquirir o que quiser. Um empregador tem pouco a ver com a promoção de tal pessoa. Se o empregador não reconhecer sua capacidade, ela encontrará outro que reconhecerá e continuará crescendo e avançando em qualquer direção que escolher. Entendi. Um empregado cuja mente é dominada pelo espírito de entusiasmo é benéfico para o empregador não só pela influência sobre os outros empregados, mas por causa da própria força de personalidade adquirida. É isso que você quer dizer? É isso. E o princípio aplica-se a todos, não apenas a empregados. Pegue o proprietário de uma loja de varejo, por exemplo.
e verá que sua atitude mental reflete-se definitivamente em todas as pessoas que trabalham ali. Já ouvi dizer que um psicólogo qualificado pode entrar em qualquer loja, estudar os funcionários por alguns minutos e depois fazer uma descrição surpreendentemente precisa do proprietário ou do chefe sem nunca tê-lo visto ou ouvido nada sobre ele. Então pode-se dizer que uma loja ou negócio tem sua própria personalidade, que consiste na influência dominante das pessoas que ali trabalham. Isso é verdade? Sim. E também é verdade em relação a uma moradia ou qualquer lugar onde as pessoas se reúnem regularmente. O psicólogo com grande senso de percepção pode entrar em qualquer residência, capturar a sensação mental do lugar e dizer com precisão se a casa é dominada pelo espírito de harmonia ou de brigas e atrito. A atitude mental das pessoas deixa sua influência permanente no ambiente. Cada cidade, por exemplo, tem sua própria taxa de vibração, composta das influências dominantes e das atitudes mentais das pessoas que ali vivem. Além disso, cada rua e cada quadra de uma rua tem sua própria personalidade, podendo ser tão diferentes umas das outras que um psicólogo treinado pode percorrer uma rua de olhos vendados e captar informações suficientes a partir da sensação mental para dar uma descrição exata das pessoas que ali vivem. Isso parece quase inacreditável. Talvez possa parecer para a pessoa inexperiente, mas não para o intérprete de atitudes mentais qualificado. Se quiser provas convincentes da veracidade do que eu disse, faça uma experiência. Dê um passeio pela Quinta Avenida, em Nova York, e observe o sentimento de opulência que captará pelo caminho. Então continue até a seção dos condomínios de baixa renda. Caminhe por uma de suas ruas e observe o sentimento de derrotismo e de pobreza que vai sentir. A experiência vai lhe fornecer evidência inegável de que as vibrações da Quinta Avenida e as vibrações da rua de baixa renda são completamente opostas, uma positiva e outra negativa. Leve a experiência ainda além. Entrando em residências específicas, escolha uma casa onde você sabe que existe harmonia doméstica e cooperação. Estude cuidadosamente a sensação mental que você sentirá nessa casa, sem ninguém lhe dizer uma palavra. Em seguida, entre em uma casa onde você sabe que o relacionamento é perturbado por desarmonia e atrito familiar. Estude a sensação mental mais uma vez. Depois de fazer uma dúzia dessas experiências, você saberá por experiência própria que cada casa tem uma atmosfera mental que se harmoniza perfeitamente com a atitude mental de quem vive lá. Essa experiência também irá convencê-lo de que existe alguma lei desconhecida da natureza que fixa os hábitos do pensamento e tende a torná-los permanentes. A lei não apenas fixa o pensamento na mente do indivíduo, como estende a influência desse pensamento ao ambiente em que ele vive. Vale a pena para qualquer pessoa observar de fora como se comporta, para se ver como os outros a veem.